E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Solta a Real. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram. Coloca lá no Instagram, Solta a Real 013 e segue a gente. Curta, compartilha as nossas postagens, os nossos posts. Também, o mais importante, vão lá no YouTube, coloca lá Solta a Real 013, inscreva-se no nosso canal e também ativa o sininho para poder o YouTube entender que os nossos conteúdos são bem relevantes. Hoje, nosso episódio, como todos os outros, é um episódio também especial do nosso episódios especiais. Vamos falar hoje sobre um pouco mais sobre autismo, sobre as dificuldades, só que daqueles que realmente vivenciam dentro da sala de aula, não são os alunos, claro. Vou chamar duas professoras aqui que trabalham diretamente com isso. Elas vão falar sobre problemas, como funciona, quais dicas que elas dão, até para os pais. Então vou chamar aqui, sem muitas delongas, vou chamar a Gisele e a Daniele, que são as professoras e especialistas nesse assunto. Sejam bem-vindas. Boa noite. Bom, Daniele, essa aqui é a Gisele. A Gisele, você já conhece, né? A mãe do Adriano, que foi no episódio anterior. E hoje ela vai estar aqui falando um pouquinho mais sobre como ser professora. Mais uma vez, boa noite, Michel. Meu nome é Gisele. Eu sou professora da disciplina de Filosofia e Sociologia no ensino médio e também professora de Educação Financeira no ensino fundamental. Legal. Você? Boa noite. Meu nome é Daniela, sou professora, sou pedagoga primeiramente, especializada nas áreas de TEA, né, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e da educação especial em geral. Bom. Vocês são formadas, fizeram pedagogia, se especializaram? Como que foi isso, Daniela? Como que é isso? Então, no meu caso, além da formação, né, de filosofia e sociologia, eu tenho a formação também em pedagogia e em outras disciplinas. Eu sou professora regente da sala de aula. Regente, o que seria? Para quem não sabe o que é. Professor regente é o que leciona as matérias. No meu caso, eu leciono filosofia, sociologia no ensino médio. Ensino infantil, ensino médio. Ensino médio. E educação financeira no ensino fundamental. Financeira é bom. Tudo precisa. Eu sou pedagoga. Primeiramente eu fiz a especialização, fiz uma pós-graduação na área de autismo, né, da terapia ABA, fiz a pós-graduação terapia? ABA, que é uma terapia de reforço que a gente faz com crianças autistas. Sim. E fiz também na deficiência intelectual. Aí depois eu fiz uma licenciatura voltada realmente para educação especial. Quando eu me identifiquei com a área, eu falei, vou ficar nessa área, eu fiz uma licenciatura especializada só para isso. O especial que você fala é tudo ou só autismo? Não, abrange tudo. Altas habilidades, superdotação, autismo, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva e a deficiência intelectual. Então abrange tudo. Vocês duas trabalham juntas na sala de aula, né? Sim. Atualmente é um plano municipal ou um plano estadual? É estadual. No município não tem, não tem? No município tem sim também acompanhamento, mas não da mesma maneira, né? Não é aplicado da mesma maneira como na rede estadual. Sim, vocês duas trabalham, sempre teve essa professora auxiliar? Não. A Daniela, ela foi professora auxiliar de um dos meus alunos, o ano passado no 6º ano, um aluno com autismo. Ela acompanhava na sala de aula. Esse ano, ela está como professora do colaborativo em sala de recurso, mas ela também acompanha não só mais esse aluno, tem outros alunos também que ela faz o acompanhamento na sala de aula. Como que é isso, aula de recurso? É sala de recurso que fala? Eu tenho propriedade para falar hoje como que funciona o plano estadual. Sim. O plano municipal eu não acompanho. Vamos falar sobre o estadual. O estadual, a gente está na rede estadual de ensino. Então o que a rede estadual propõe hoje? Antes nós tínhamos professores auxiliares formados pedagogos com especialização para lidar com a deficiência dentro da sala com um aluno.
Só que esses professores auxiliares, eles eram pedidos na justiça. Então, o que E quem pedia? Eram os pais? Os próprios pais pediam na justiça um professor para ficar com esse aluno, porque por direito ele poderia ser acompanhado na sala de aula por um professor de apoio. Então, ao longo do tempo, o Estado foi criando condições para que esses alunos, através de projetos e professores especializados, fossem atendidos. Só que hoje o Estado entende que não só o professor especializado tem que fazer esse aluno ser incluído e esse aluno aprender. Os professores regentes, toda a comunidade escolar, ela está envolvida no processo de inclusão. Esse aluno, em algum momento, ele participa lá na merenda, ele participa em sala de aula, ele participa no pátio, ele participa quando ele vai na secretaria. Então, toda a comunidade escolar tem que dar conta daquele aluno para poder incluí-lo e para poder fazer ele se sentir bem na convivência escolar. Então, o que o Estado propôs? Ele propôs um projeto em 2022, que foi uma fase de implantação, onde chamaram o projeto de ensino colaborativo, que é um professor especializado que atua dentro da escola com os alunos elegíveis da educação especial, só que nós não atuamos diretamente com o aluno. A gente atua com os professores de sala, conhecendo aquele aluno para facilitar a adaptação curricular e a inclusão daquele aluno na sala. Então hoje, por exemplo, a Gisele ela dá aula de educação financeira. Eu não sou especialista em educação financeira, mas eu conheço aquele menino lá que tem a deficiência intelectual, tem o autismo, eu entendo um pouco do universo dele. Eu vou trazer um pouco do universo dele para a Gisele para tentar, de alguma melhor forma, atendê-lo dentro da sala de aula. Então hoje meu trabalho é mais com os professores para poder fazer a adaptação e a inclusão. Você não fica mais na sala de aula direto? Não, eu entro em todas as salas que tem alunos elegíveis. Antigamente ficava na sala? Eu ficava dentro da sala com um aluno só em todas as aulas. Eu atendia um único aluno. Hoje não, hoje o projeto ele atende Você acha todos eficaz? os alunos. Oi? E você acha eficaz você cuidar de todos os alunos, em vez de você ficar naquela sala de aula, cuidando? Na verdade, não é sobre a eficácia, é sobre a abordagem hoje com os professores regentes que têm muitas dúvidas em relação à educação especial. Então acaba sendo um trabalho que eu falo de formiguinha, eu sempre falo para eles, é um trabalho de formiguinha, porque não adianta eu estar dentro da sala com um aluno e o professor de alguma forma não saber lidar com aquele aluno. Então, Porque às vezes tem professores que não sabem nem lidar com um aluno, por exemplo, que tem um raciocínio normal, né? Vai lidar com uma pessoa que precisa de cuidados, uma pessoa se ali, de forma, a gente vai falar assim, especial, uma pessoa especial. Né? Precisa tem de cuidado, carinho, precisa ser visto como criança, como adolescente. Então, às vezes tem 14 anos, mas é 10. Tem muitos casos. A idade cronológica deles é outra. Em alguns casos só. Autismo, a gente tem casos que a criança ela só tem um problema na interação e na socialização. Ela não tem atraso cognitivo nenhum. Então, tem casos e casos dentro do transtorno, porque o transtorno a gente fala que é um espectro. Tem um espectro, porque ele é grande. Ele abrange várias coisas. E cada pessoa, ela tem o transtorno, mas ela é um autismo diferente, porque nenhum é igual ao outro. Por isso que hoje a gente não fala mais síndrome de Asperger, a gente não fala nível moderado, severo. A gente fala que é o transtorno do espectro autista porque ele abrange várias pessoas que desenvolvem de forma diferente, porque tem a personalidade, tem comportamento, tem a questão hormonal, então ele não vai se desenvolver todo mundo igual. Todo mundo igual. Então, e você, Gisele, como você lida com isso? Porque antigamente a professora trabalha contigo, hoje em dia, que ela falou, agora ela fica no geral, né? Então, praticamente, quando ela sai da sala de aula, o B.O. é teu. Sim, não, com certeza. É que eu, né, como você falou no início, eu sou mãe de um autista de 20 anos. Ele trabalha, ele faz faculdade, então é algo que faz parte da minha vida, né, da minha vida pessoal, não só da profissional. Mas assim, esse caso de não ter o professor ali acompanhando se torna dificulta um pouquinho, porque o aluno, né, especificamente assim, o autismo, né, o aluno que tem autismo tem alguns casos, né, como a idade mental dele não acompanha a idade dele, né, a atenção tem que ser maior ali, a dedicação, só que tem ele e mais 30 alunos na sala, então a atenção
tem hora que a atenção fica mesmo voltada só para ele naquele momento. Eu tenho casos de aluno no ensino médio que no momento ele está sem a professora auxiliar e aguardando vir a professora auxiliar para acompanhá-lo, e assim, a atenção tem que ser total, né? E tem professores que, infelizmente, como eles não conhecem, não sabem como lidar, né? Eu tenho colegas que já falaram, mas a Gisele tem um filho autista, ela sabe como lidar, né? Mas mesmo eu tenho um filho autista, mas mesmo assim, na sala de aula é diferente, porque eu preciso trabalhar o conteúdo, explicar, tirar as dúvidas. Avançar o conteúdo, sim, né? Mas eu tenho que dar atenção ali para aquele aluno, e o trabalho com ele tem que ser adaptado com ele, para ele conseguir acompanhar da maneira dele. E para você prefere, na sua visão e na visão da maioria que você conversa, qual seria a melhor forma? Ter um auxiliar lá, né? Sim, porque o professor auxiliar, ele nos ajuda ali, né? Eu vou passar o conteúdo ali, e o professor auxiliar, ele está ali auxiliando o aluno da maneira como ele consegue seguir aquele conteúdo, como que ele vai fazer para poder fazer as atividades dele. Então, o professor auxiliar ali do lado, ele ajuda bastante, com certeza. Não é questão de facilitar, mas se ele está ali do lado do aluno, eu posso atender os outros quando os outros precisam. Então, na verdade, você lida mais com crianças, né, pessoas, ensino médio. Sim, a maioria das minhas turmas... Fundamental e nem infantil. A maioria dos meus alunos são do ensino médio, mas eu tenho algumas turmas do fundamental também. Tenho 7º anos, né? Você lida com todos? Fundamental 2, que é o 6º ao 9º, e atendo alunos do ensino médio na sala de recursos, que já é uma outra coisa. E como que é a rotina de uma criança que é autista dentro da sala de aula? Bom, a rotina deles, a maioria eles sentam na frente, tem que sentar na frente, né? Porque não é no fundo, tem que ser na frente. Não, tem que sentar na frente para que a nossa atenção seja maior com eles. Então eu sempre peço para eles sentarem bem próximo à minha mesa, né? A mesa do professor, por quê? Porque ali eu posso dar uma atenção melhor, porque eu deixo o conteúdo para os demais, né, as atividades para eles irem fazendo, e eu reservo um momento da minha aula para dar atenção ali só para os alunos autistas. Entendi. Eu estava pensando aqui, até o auxiliar seria bom dentro da sala de aula, até para evitar o bullying, né? Sim. Sim, mas eu converso muito com os alunos essa questão de bullying, porque sempre quando é início do ano, muitos não se conhecem, então quando tem um colega na sala de aula que é autista, eles querem dar risada, eles querem, né, falar. Mas eles falam alguma coisa, sim, aí o pessoal acha que mas dá risada, mas né? eu procuro sempre conversar, fazer eles entenderem para eles entenderem que a cabeça do colega que tem autismo é diferente da cabeça deles. Que eles têm que entender e respeitar, porque como a inclusão é um direito do aluno dele estar ali, estudar numa sala de aula com outras pessoas que não têm autismo. Qual o maior desafio para uma professora regente? O maior desafio é conseguir atender a demanda dos alunos, atender a todos de maneira igual, e para o autista a maneira como ele tem que ser atendido, fazer as atividades adaptadas para eles. Qual é o maior desafio para uma professora auxiliar especialista no assunto? O maior desafio, eu acho que é você ser profissional e deixar o emocional te envolver, porque a gente lida com muitas famílias também. E na nossa questão não é só o aluno em si. E é muito difícil você, às vezes, conversar com a família que não tem uma rede de apoio, uma família que tem dificuldade em lidar com o próprio filho, porque não sabe se aquilo é do transtorno, se aquilo, como eu escuto muitas vezes, né, se aquele comportamento é do transtorno, ou se aquele comportamento é porque ele tem aquele comportamento e ele, como criança ou como adolescente, ele é daquele jeito. E muitos pais não aceitam, né? E muitos pais... porque eu costumo dizer que ninguém é preparado para ter um filho, né? A gente quer ter um filho como? A gente espera que o processo seja normal, como a natureza nos propõe, né? Sim. Mas, quando acontece, muitos não esperam.
Porque então, Deus tem sempre um propósito. Então tem a fase da negação, tem a fase depois daquele luto que a mãe passa, a culpa de ter negado, e depois aquela coisa de não, eu tenho um propósito, esse veio pra mim, eu vou aceitar. Então é todo um processo que a família passa. Cada família passa de um jeito, não tem como a gente generalizar. Você já é professora há quanto tempo? Desde 2015. Desde 2015, já há uns 10 anos, 10 anos. De 10 anos pra cá, qual foi a evolução da inclusão que você percebeu? Olha, a passos lentos, assim, é um trabalho que é um processo, não tem uma constância. Eu não posso te dizer hoje que tem uma constância, tem um processo. Por quê? Mas teve uma evolução? Vejo uma evolução. Nessa parte do Estado, da rede estadual, eu vejo uma evolução. Embora nós tenhamos perdido as professoras auxiliares no ano passado, porque é um processo de adaptação do Estado para agora... É um projeto que eles estão tentando implementar, que não vai dar certo. Na verdade, já implementaram desde 2023. Ah, é? Foi um processo, eles falam que é um processo de transição. E tá dando certo? Acho que esse ano até que tá, mas ou se acostumaram? Não é se acostumar. Tem o certo e tem o se acostumar, né? Não. Já estamos acostumados a lidar com isso. Eu acredito que seja, antes de sermos profissionais, nós Olha, entrando nas polêmicas. Não, mas tá certo. É que antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos. E você tem que ser profissional naquilo que você faz. Se eu tenho propriedade para falar sobre o que eu estudei, sobre o que eu acredito, sobre o que eu trabalho, eu não vou ter dúvida nenhuma e eu não vou ter problema nenhum em te responder nada. Mas muitos profissionais da rede hoje, eles têm um certo receio de falar sobre. Porque realmente a inclusão hoje é um assunto polêmico. A gente não pode esconder, a gente não pode falar que não é um assunto polêmico. Só que dentro do que eu acredito, do que eu faço, do que eu estudei hoje, eu posso te dizer que eu plantei a minha semente em muitas famílias e fiz a minha semente com muitos alunos e tento pegar os professores assim que eu atendo e acolho, sempre estou ali, sempre precisam de alguma coisa, mas isso falando sobre mim, eu profissional. Só que, infelizmente, são pessoas e profissionais diferentes. Então a evolução, ela depende de todos, não depende só de mim. Eu faço a minha parte e por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha. Se o pai, aí eu dou uma dica, se o pai, ele sentir que o filho não tá legal na sala de aula, ele pode entrar com uma ação pedindo um professor para ficar na sala de aula? Depende do... A lei, ela quebra esse projeto? Pode quebrar esse projeto? Se o Estado falar hoje que o projeto não está dando certo, sim, o projeto cai. Mas se o pai entrar, você acha que... Eu tô falando achismo, porque o juridiquês, a justiça, ela é meia, né? Não, eu vou te explicar. O professor auxiliar não tem nada a ver com o professor do colaborativo, que não tem nada a ver com o professor do sala de recursos. Cada função é uma função. Ah, é? Então hoje eu vou te explicar as 3 funções. Isso, explica. Explica pra gente aí. O professor auxiliar hoje, ele acompanha alunos do transtorno do espectro autista e nós precisamos ver se esse aluno ele é nível 1, 2 ou 3 de suporte. Então, nível 1 de suporte é a pessoa com autismo, que ele só tem problema na interação e na socialização e ele não precisa de apoio substancial para ter ninguém do lado dele, porque ele é funcional. O nível 2 de suporte, ele já não tem tanta funcionalidade, ele vai ter problema na interação, problema na socialização e pode ser que esse problema tenha atraso cognitivo ou não. E o nível 3 de suporte que a gente fala é o suporte substancial, onde entra um profissional de apoio escolar, que ele vai necessitar na sala de aula, porque geralmente o nível 3 de suporte ele tem o atraso cognitivo, então ele não vai acompanhar como os outros na sala. Então a gente não pode generalizar as pessoas com autismo como sendo tendo problemas cognitivos. Você entende? Então, na sala de aula, quando a gente fala já pessoa com autismo, você acha que o projeto vai atender? Acho, porque nem todos os elegíveis hoje da educação especial aos quais eu atendo, eles têm atraso cognitivo. Em algum momento da vida, ele teve uma defasagem na leitura e na escrita, mas isso não quer dizer que está associado, às vezes, ao transtorno do autismo.
Então, é muito difícil quando a gente fala assim, o professor, você acha que tem que ter professor auxiliar? É muito burocrático, porque a gente tem que fazer um estudo de caso para aquele adolescente, para aquele aluno, para ver se aquilo não vai interferir na autonomia que ele já desenvolveu. Porque, de repente, se eu colocar uma pessoa do lado dele, a autonomia dele regride. Ao passo que, se eu tiver uma pessoa com autismo de nível 3 de suporte, que ele não tem autonomia nenhuma e ele tem um atraso cognitivo, uma pessoa vai ser ok do lado dele. Então, tudo Aí o Estado ele coloca, beleza. precisa do estudo de caso. Nós fazemos, aí o professor auxiliar, ele acompanha o aluno dentro da sala de aula, que hoje nós chamamos de profissional de apoio de atividades escolares. Então, ele acompanha aquele aluno da sala de aula, ele pode acompanhar tanto 1 quanto até 5, dependendo do nível de suporte, que é feita esse estudo de caso do aluno. O professor do ensino colaborativo, ele trabalha com os professores regentes dentro da questão do que aquele aluno, como a gente pode inserir aquele aluno na sala, porque eu não tenho só aluno com atraso cognitivo, eu tenho alunos que só têm problema de socialização e interação. Então ali a gente lida com tudo no geral, aí a gente tem as formações que a diretoria nos faz, passamos para eles nas nossas reuniões pedagógicas e a gente tenta conversar para chegar a um meio de tentar atender da melhor forma aqueles alunos na sala, de acordo com o currículo que eles seguem. Então a nossa parte é mais pedagógica, burocrática e conversando entre profissionais. E aí a gente tem o professor da sala de recurso, que é o professor especializado de atividades especializadas, que ele atende esses alunos em contraturno, compartilhado ou não, de forma individual, durante a semana. Então esse aluno, durante a semana, ele estuda de manhã, ele vai ser atendido com esse professor em contraturno na parte da tarde. E aí ele vai fazer atividades diferenciadas, onde a gente vai colocar para ele tudo que ele precisa desenvolver de habilidade para trabalhar na sala de aula. Ele vai fazer o que ele faz na sala de aula, na sala de recurso? Não. Por exemplo, você tem um aluno do 3º ano do ensino médio, eu vou passar para ele pontilhado. Eu coloco para ele lá uma malha quadriculada, sabe aquele caderninho quadriculado? Para ele fazer o pontilhado. Ele faz pontilhado, ou ele faz desenho, fazendo espelhamentos de desenho. Aí vocês vão falar assim, nossa Daniela, mas por que você vai colocar o menino do 3º ano do médio para fazer um negócio desse? Lá no 3º ano do ensino médio, nós temos uma coisa chamada equação de 1º e 2º grau com função, que a gente precisa que ele entenda o que é uma malha quadriculada e o que é um ponto ao outro. Se eu desenvolvo na sala de recurso, fica muito mais fácil de adaptar uma atividade para ele e ele entender o que vai de um ponto ao outro, o que faz na equação, para onde vai, para onde vem. Então ali a gente desenvolve habilidades primárias para ele ir aqui e a gente tentar adaptar da melhor forma para ele fazer aquela atividade. Bom, e Gisele, você, né, que além de professora, além de lidar com esses problemas, além de contornar tudo isso, qual o método melhor que você acha para essas crianças? Assim, porque seu filho é sensacional, né? Ele é um, não fala nem criança, não fala nem jovem, fala um homem, né, com caráter formado. Para quem não assistiu, pode, aqui no episódio anterior, assistir, ele fala muito bem, ele trabalha à noite, ele mexe com tudo. Como você fez isso? Bom, desde que ele nasceu, eu percebi que ele foi uma criança muito agitada, mas há 20 anos atrás eu não sabia o que era transtorno de déficit de atenção. Eu não sabia, falava muito nisso, né? Nem se falava muito nisso. Eu não sabia o que era transtorno de Asperger, né, que é o autismo. Eu só fui descobrir quando ele tinha entre 4 e 5 anos, quando uma pediatra que eu acompanhava, ela chegou para mim e falou sobre ela falou sobre o déficit de atenção, né, e a hiperatividade. Ela me explicou um pouquinho o que era, eu não conhecia, não sabia, e ela pediu que eu procurasse uma médica neurologista. Então eu levei ele até a médica neurologista, ela fez vários testes, exames e foi constatado que ele tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. E
depois ele passou por outros neurologistas também, porque eu queria ouvir a opinião de outros especialistas. Sim. E atualmente a neurologista que o atende aqui no Guarujá, depois de alguns anos ele fazendo acompanhamento, ela pediu para eu pesquisar sobre transtorno de Asperger, que eu também não tinha ouvido falar, porque eu só conhecia como autismo. E nessa que eu fui pesquisar, ela me explicou que a questão do hiperfoco que ele tem até hoje, por exemplo, quando ele era mais novinho, ele cismava assim, aquela semana, aquele mês, ele queria só desenhar dinossauro, falava só sobre dinossauro, só pesquisava sobre dinossauro. No outro mês ele mudava, ele queria saber... Ele mudava, todo mês ele mudava. É mais ou menos assim. E aí no outro mês ele só queria saber sobre robô, pesquisar sobre robô, construir robô com sucata. E ele começou aí nisso, conforme nas consultas, a médica, a neurologista foi a neuropediatra, né? Ela foi observando isso, que ele tinha esse hiperfoco. Então ela pediu para eu pesquisar e quando eu pesquisei, descobri o que era. Eu falei, ele é isso tudo que está falando, né? Aí eu passei a investigar mais, né? Esse lado para poder entender. Então, o diagnóstico que ele tem é o do TDAH e o TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autismo, e o TDAH, que é o transtorno... Você usou algum método diferente com ele? Bom, o cognitivo dele não tem problema nenhum. Ele sempre acompanhou na sala de aula. Ele tinha um pouquinho assim de dificuldade, que no começo eu achava que era preguiça de copiar, de fazer a lição de casa, e eu sempre ali ajudando ele. Mas quando eu comecei a entender melhor, né, a conhecer melhor sobre esses dois tipos de transtorno, né? E ele sempre fazendo acompanhamento com o psicólogo também, né? Que é muito importante ele fazer a terapia. Isso ajudou muito ele. Esporte, natação também ajudou bastante. E eu sempre conversando muito com ele. Quando ele sempre vem, que ele tem um hiperfoco até hoje, quando ele vem falar sobre um assunto comigo, eu converso. Se eu não sei o que eu vou lá, falo, vamos pesquisar, para ele ver que ele tem ali o apoio. Muitas vezes ele pode ser que não tenha o apoio porque ele estudou em escola particular. Escola particular é mais difícil ainda ter um professor auxiliar, porque não tem professor auxiliar, não tem o professor do colaborativo, não tem sala de recurso. Então era ele ali, né? Ele. Mas eu sempre tentando, o que na escola ele não tinha, por eu ser professora, eu sempre tentava suprir em casa. Se ele tinha dúvida de algum conteúdo, eu falava, vamos lá, filho, vamos procurar entender, mesmo que não fosse da minha área. Então eu sempre pesquisava, sentava junto com ele para estudar, para fazer as atividades, né, que ele tinha que fazer da escola na época que ele estudava, né, que hoje ele está na faculdade, ele está no último ano de artes visuais. Mas eu sempre procurei assim, entender o lado dele, né? Eu acho que na sala de aula, como você lida com a interação? Incentiva essa interação, né, das crianças com essas pessoas, com as crianças que têm autismo, né? Então, é que assim, os alunos que eu tenho com autismo, eu percebo que eles são muito reservados. Eu tento até deixar eles sentados juntos para ver se eles se comunicam, conversam. Até falei para a Daniela, né? Esses dias eu coloquei 2 alunos, que um é intelectual, e o outro é intelectual e o outro é autista, do espectro autista. E eu coloquei até os 2 juntos para sentarem, para ver se eles conversam um pouquinho, né? Mas eu percebo que eles são bem reservados. Mas os colegas que se aproximam, conversam com eles, né? Eles até conversam, mas faz parte do espectro, né? Eles são reservados, eles gostam mais de ficar no cantinho deles, quietinhos. Eles não interagem tanto assim com os colegas, mesmo que os colegas se aproximem. Mas eu tô sempre ali conversando, nem sempre eu tenho resposta, nem sempre
a questão do Você sabe lidar com visual, isso, né? nem sempre eles não têm o contato visual, né? Muitos não têm. Mas eu tô ali, sempre, mesmo que eu faça uma pergunta, fale com eles, eles não respondam, mas eu tô sempre tentando interagir para eles perceberem que tem ali a professora, que eles podem contar com a professora, né? Que a hora que precisar eu tô ali dentro na aula, ali no meu limite, para poder apoiá-los no que eles precisarem. Você já detectou alguma criança na sala de aula com autismo? Muitas, eu consigo identificar, né? Eu olho, eu já percebo. Quais são os passos quando você identifica e ela não está diagnosticada ainda? Então, ano passado... Tem a aceitação dos pais, né? Sim, esses 2 alunos que eu comentei, o ano passado, bem no comecinho do ano, nos primeiros dias de aula, quando eu coloquei o olho, eu já observei, né? Porque eles ficam muito quietinhos, a dificuldade para copiar o conteúdo, porque muitos eles só entendem a letra bastão, né? A letra de forma. São muito reservados. Né? Muito letra de mão eles não conseguem. Não, é isso. Eles não conseguem entender. A cursiva não consegue entender. É a letra bastão, e muitos falam, e tem aqueles que não falam, mas eu fico tentando ali fazer uma sondagem para saber como que eles conseguem fazer a atividade deles, né? A maneira que eles conseguem fazer. E quando identifica, qual é o passo a ser tomado? Então, primeiro, nesse caso específico que eu falo desses 2 alunos, que um é intelectual, o outro do autismo... São irmãos ou não? Não tem nada a ver, são só colegas de sala. Eu já passei para a direção e para a coordenação. Ah, tá. Aí é a coordenação e a direção que toma... Sim, como tinha o professor auxiliar, o ano passado foi pedido para os 2, tanto que a Daniela foi a professora auxiliar de um deles. E como você faz, né? Quando você recebe essa notícia? Quando a professora fala assim, ô Dani, desculpa, né? Fala Dani. Mas Dani, essa criança possivelmente tem. Na verdade, na escola é pedido relatório de todos os professores que atendem aquele aluno. Esse relatório é entregue na direção, os pais são convocados e aí esses pais são encaminhados a procurar um especialista para conseguir um diagnóstico. Então a escola ela faz essa mediação entre a família, conversa, fala que observou, né, aquele determinado comportamento e encaminha eles para procurarem uma especialidade para poder... E a aceitação dos pais? Geralmente as famílias... Você já quase apanhou já, né? Não, eu acho... Não. Porque tem mais que ficar nervoso. Não, meu filho não tem. Graças a Deus, não. Não me fala, não, porque a gente criança. A gente não faz diagnóstico. Não, sim, mas quando você fala assim, eu acho que tem, pai. Não, a gente não fala que... A gente não acha que nada. Ah, é? Como que é essa abordagem? A gente encaminha porque a gente percebeu ali em algum momento que ele necessita de um especialista e uma avaliação para saber se de repente ele tem algum transtorno de aprendizagem. Então a gente não vai dizer que ele tem deficiência intelectual. Então vocês comunicam com os pais, né? Autismo. Ou vocês mandam para alguma coisa? Para algum órgão? Não, a gente faz essa intermediação com os pais. Só que a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque nós, enquanto profissionais da educação, nós não realizamos diagnóstico. Fazemos intervenções pedagógicas dentro da sala. Sim, mas não faz essa mediação com a família. Não, então, mas posso falar? Falar diagnóstico porque é uma palavra leiga para quem não sabe, assim, para quem, né? Porque quando recebe a notícia, vocês como pedagogas chegar para mim e falar assim, ó, teu filho, acho que, né, pai, procura um especialista que teu filho pode ter. Você está me dando praticamente um pré-diagnóstico, se dizer assim, né? Que vocês identificaram. A gente fala sobre o comportamento. Sim. A gente, por conta do comportamento, a gente identifica, no meu caso, eu anoto o nome e encaminho para a direção chamar os pais para conversar, para falar que ele tem a dificuldade ali de acompanhar. Mas, se os pais não quiserem aceitar, como mas funciona? A gente não fala em momento nenhum do autismo, da deficiência intelectual. Procura a gente um especialista. Sabe, até porque mas não fala. É uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, vocês falam para os pais procurarem quem? É o profissional da saúde, psicólogos e acompanhamento médico, psicólogo, neurologista, neuropediatra, psiquiatra também. Então a direção encaminha para o psicólogo, psiquiatra, enfim. Pede para os pais fazer acompanhamento. E se o pai fala assim, não quero. A gente tem que entender, aquela criança não vai ser atendida para fazer adaptação referente. Mas vocês procuram
ser atender ali internamente, mesmo o pai não aceitando. Mas aí no projeto colaborativo que hoje o Estado proporciona, se a gente tem essa criança na sala, ela é atendida também. Por mais que ela não seja diagnosticada. Se eu identifico, por exemplo, tem sextos anos, a gente já tem de sextos ao terceiro do ensino médio. Esses meninos, quando chegam no sexto ano, eles chegam com algumas defasagens. A gente teve a pandemia, é impossível não ter criança com defasagem. Então, nem tudo é transtorno. Então, se eu identifiquei alguém que não acompanha na sala, letra cursiva, tem dificuldade de compreensão de texto, geralmente eles abaixam a cabeça, eles colocam a cabeça sobre o braço, não acompanha, não faz a lição, nem abre o caderno às vezes, e se abre, finge que abriu. Eu já peguei aluno fazendo leitura compartilhada, mexendo a boca para dizer que estava fazendo, porque não sabe ler, e ele tem vergonha daquilo que ele não sabe. Então a gente tem que ter muito cuidado para chegar nessas crianças, e aí identificando, eu chego com os professores e falo, o que a gente precisa aí para poder, naquele ali, ó. Mas a gente não expõe, a gente não chega nele, porque a gente não sabe como que aquele adolescente vai reagir. Sim. Eu tenho adolescentes que são do espectro autista do 9º ano, que eles não aceitam ninguém do lado, eles não querem que ninguém saiba. Eu cheguei no 9º ano, conversei com todos os amigos em torno dele, e aí eu precisava olhar o caderno dele, um exemplo, ele não aceita ninguém. Aí eu falei, ó fulano, falaram lá que a tua letra é feia, hein? Aí ele falou, foi, falei, foi. Aí agora eu vou precisar olhar teu caderno, porque estão falando, te acusando aí que tua letra é feia. Os amigos dele, sem saber o que eu fazia ali, falaram, é feia mesmo, professora, pega lá o caderno dele. Eu falei, me dê aí seu caderno. Aí eu passei folha, vi tudo que eu precisava a respeito dele na escrita, na compreensão e na leitura, através da folha, e falei, toma aqui teu caderno. Ele nem entendeu porque eu tinha pego o caderno dele. E ali eu não expus, não fui pro lado dele. Foi conflito, e não ultrapassei o limite dele de ter alguém que ele não quer. E você, Gisele, quando eles têm crise na sala de aula, como você lida? Bom, eu procuro, eu não vi assim, cheguei a ver caso de uma crise muito forte, mas já aconteceu de o aluno estar muito nervoso, chegar, conversar, perguntar se ele está tudo bem, se ele precisa ir ao banheiro ou tomar água, né? Eu tento conversar para ver se ele vai se acalmando, né? Porque em casa com o meu filho, quando ele tem crise, porque ele tem, até hoje ele tem crise sim, apesar dele tomar a medicação, fazer o tratamento, mas o autismo vai ser pro resto da vida dele, isso aí não vai mudar. Mas aí quando ele tá muito nervoso, eu abraço, é meu filho, né? Eu abraço, falo para ele ter calma, eu falo para ele, vamos fazer uma oração, vamos procurar entender o porquê desse nervosismo. Mas com o meu filho, agora com o aluno eu só chego perto, pergunto se tá tudo bem, né? Se ele quer ir no banheiro, lavar o rosto, tomar uma água, para ver se, né, ele acalma um pouco, se ele andar um pouquinho, né, para poder respirar. Mas de casos assim, de crises muito fortes, eu não cheguei a acompanhar em sala de aula. Só falo assim, em relação ao meu filho, que isso acontece, não com tanta frequência, né, como quando ele era mais novo, mas eu procuro passar para o aluno que ele pode confiar em mim. E eles percebem que pode ter essa confiança. Né? Eu vou conversando e eles vão ficando mais tranquilos. Você sendo professora, também sendo mãe, o que você acha que a sociedade ainda precisa aprender, né, sobre autismo e sobre inclusão dentro da escola? Que é algo necessário, eles têm o direito de viver uma vida normal dentro do que eles podem viver ali no limite deles. Eles têm direito de estar na escola, na sala de aula, com os colegas, que viver a vida em sociedade, né? Socializar, que é muito importante para eles também. Né? Como eu falo como professora, como mãe também, porque o meu filho, eu sempre permiti que ele socializasse, que socialize com as pessoas, para ele entender que ele tem um autismo, mas ele pode viver uma vida normal. Eu sempre deixei bem claro isso para ele. Tem alguns limites em algumas situações, sim. Até nós temos limites, nós temos também, né? Hoje em dia, a gente tem medo de altura. Gente, assim como anda o mundo hoje em dia, né? E ele fez curso técnico,
ele fez vários cursos profissionalizantes, ele está no último ano da faculdade, ele trabalha, né, ele faz estágio remunerado na prefeitura, como estudante de artes visuais. Ele vive uma vida totalmente assim, normal, dentro do que precisa, né? Trabalha, estuda e ele, assim, ele é algo que ele vinha me pedindo há muito tempo. Ele falava: mãe, eu quero aprender a andar sozinho, a trabalhar, eu quero trabalhar. Falo: filho, vai chegar um momento e a hora, porque né, o caso dele, o autismo, algumas coisas demoram um pouquinho para ele poder entender, assimilar o que ele precisa fazer. Então, e a gente está sempre ali, né? Sempre ali do lado dele, auxiliando, apoiando tudo que ele precisa. E ele vive a vida dele, graças a Deus. O autismo não impede ele de fazer o que ele precisa. O que ele quer, né? O que ele quer, o que ele precisa, o que é necessário ele fazer. Ele também faz academia, ele quer, mãe, quero fazer musculação. Vai lá, procurar algo também que, né? Porque antes ele fazia natação, agora ele está na musculação. Que também é importante também, né? A prática de um esporte é muito importante também. Para todo mundo, né? Não só para quem tem autismo, mas para todos nós. Legal. Daniele, quais são as mudanças no sistema, né, educacional, nesses 10 anos aí, poderiam melhorar a inclusão dessas crianças? Eu acho que mais formações, mais integração entre a comunidade escolar, mais integração entre as famílias e a comunidade, um maior acolhimento. Porque quando a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, a gente fala sobre o transtorno, mas a gente esquece que tem uma criança ali, que tem um adolescente, que tem uma família, que tem uma mãe, que tem um marido, que tem um pai, que tem uma tia que cuida, que tem uma avó que cuida. Então eu acho que essa maior integração, esse olhar mais gentil em relação ao ser humano. O transtorno é o que ele tem. Ele, antes de ter um transtorno, ele é ser humano. Todos nós somos diferentes, todos nós aprendemos de formas diferentes, todos nós tivemos dificuldades na escola. O transtorno do autismo, ele só é uma forma diferente de perceber o mundo, só é uma forma diferente de interagir, só é uma forma diferente de comunicar suas emoções ou não perceber as nossas. Então eu acho que se a comunidade escolar, que hoje caminha, eu acredito que está caminhando para isso, tiver um acolhimento maior, formações melhores, mais estudos sobre, e analisar aquela criança, aquele adolescente enquanto ser humano, a gente vai caminhar muito melhor. Tem algum caso da sua família? Ou não? Não. Não, né? Teve algum caso que você já pegou que te emocionou assim? Você falou, esse cara... Tem, porque quando eu fui para a rede estadual eu tive que deixar um aluno meu que era até, ele, hoje eu acredito que... Porque você era municipal ou era... Eu era municipal, trabalhava numa creche. Aqui no Guarujá? Eu atendia duas salas, né, duas turmas de infantil 4, eles tinham 4 anos de idade. E na época ele veio para mim no infantil 3, na creche. E aí eu lembro que eu fiquei com ele o ano todo. Ele era um transtorno, ele era uma criança autista não verbal, ele não tinha saído não tinha conseguido ainda deixar a fralda, enfim. E aí eu fiquei com ele todo o período de creche. E ele acabou que ele virou ali o meu pupilo, né? Onde eu tava, ele tava. Era ele e todo mundo ali. E a sala, eu fiz um trabalho com a sala onde todos os alunos cuidavam dele. Então, quando ele não vinha, quando ele se jogava, quando ele fazia alguma coisa, as próprias crianças falavam: ó, ele tá ali, ô tio, ó, ele não vem, tio, ó, tem que pegar. Então, tipo, pra mim foi um trabalho muito assim. E aí, quando eu passei do 3, que ele ia pro 4, a creche decidiu me passar também pro 4 junto com ele pra eu continuar atendendo ele no infantil 4. Já tinha uma conexão, né, entre vocês dois, né? Que é o vínculo afetivo, que pra eles é muito importante. Por isso que quando eu falo, a gente tem que, às vezes, esquecer o transtorno e olhar pra eles enquanto criança. E por isso, nesse vínculo, não seria importante realmente ter o auxiliar dentro da sala de aula para ter esse vínculo com eles se abrirem mais, poder tratar melhor, do que ficar você girando na escola toda? Sim e não, é o que eu te falei, depende do caso. Neste caso, quando eu saí da escola, mudou a rotina dele, realmente. Até você deve ter chorado. Chorei, fui na festinha de final de ano, a mãe dele sabe que até hoje ele é o meu queridinho, a mamãe dele sabe. Mas
Depois ele foi ser atendido, a mãe dele conseguiu. Graças a Deus, eu falo que assim, Deus é maravilhoso, porque logo que eu saí, a mãe dele conseguiu uma atendente que ficava com ele, que veio, né, da clínica que ele era atendido. Não ficava com ele sempre, ali 24 horas com ele, mas trabalhava junto com a professora e atendia ele na sala fazendo ali acompanhamento. Então, nesse período, ele não ficou desassistido e aí ela só continuou com os atendimentos depois. E ele melhorou, e tanto que no ano seguinte, eles falaram que ele começou a falar. Muito bom. Gisele, o que é mais gratificante trabalhar nessa área? Olha, saber que eu consegui ali alcançar o aluno, né? Ele conseguiu entender, ele conseguiu realizar aquela atividade e sempre quando eles mostram um caderninho ali com a atividade concluída, eu sempre falo muito bem, parabéns, né? E não importa se é um ensino médio ou fundamental, mas isso que é gratificante, saber que eu consegui ali alcançar aquele aluno, principalmente, né, os laudados, né, os elegíveis, e é isso, no final do dia eu ver que eu consegui alguma coisa ali, fazer uma diferença ali na vida deles, naquele momento ali da sala de aula. Sim. E o que você preferiria, assim, de algum projeto? Seria o professor, realmente, dentro da sala de aula te ajudando? Toda ajuda bem-vinda, claro, né? Ou realmente o que está sendo feito? Olha, eu como professora regente, no caso, o professor auxiliar, né, o professor de apoio ali, porque ainda tem alguns casos que no ensino médio tem alguns alunos que ainda tem o professor auxiliar ali, em algumas turmas, e ter esse apoio é importante. Muito importante ter um professor. Você não se sente sozinha, né? Se sentir sozinha às vezes no meio, né? Se às vezes você... 40 alunos? Quantos alunos tem na sala de aula? Por aí, entre 35 e então, 40 alunos. 40 alunos. Aí você tem que ter aquele foco ali, né? Pra poder você dar atenção, gente. Tem que dar atenção. 2, 3 ali, o restante tudo bagunçando, pulando, ou enfrentando, porque hoje em dia, né, tem muitos alunos que enfrentam os professores. Sim. Tem esse problema também, né? E às vezes até os pais que sabem que os filhos aprontam, e mesmo assim, se o professor vai reclamar, é culpa do professor que está reclamando, não é nem do aluno que está aprontando. Né? Então, o professor, hoje em dia, ele sofre várias coisas, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente um pouco desse... Infelizmente, a gente corre o risco de sofrer violência, sim. Inclusive, o ano passado eu sofri... E aí, professora, tá me dando... Deu por quê? Eu sofri, sim, violência dentro de sala de aula, de um aluno e de uma mãe também. Eu fiquei muito decepcionada com a minha profissão por conta disso. São quase 25 anos aí em sala de aula. Comecei muito jovem mesmo, quando eu fiz a minha primeira faculdade, a minha primeira licenciatura, né? Porque são 4 licenciaturas e uma pós-graduação. Né? Inclusive a pós-graduação é em educação especial, que já estava há muito tempo querendo fazer. Quando se fala especial... O que abrange? A educação, só para quem não entende. A educação especial abrange todo tipo de... Físico, de deficiência, sim, mental... Sim, todos os tipos. Legal. E... assim, eu me senti muito decepcionada, eu adoeci, eu precisei ficar um tempo afastada, porque foi uma decepção muito grande. Mas esse ano eu retornei, né, tive que fazer acompanhamento, né, da minha saúde, aí com profissionais da saúde, ainda faço acompanhamento, mas assim, aquela vontade de estar ali, né, de tentar continuar lutando, foi o que eu fiz. Não vou dizer que estou 100%, não, porque eu ainda preciso fazer um tratamento, acompanhamento médico, né, por conta da minha saúde. Mas eu estou me esforçando ali para estar todos os dias, às 7 da manhã até quase às 3 horas da tarde, ali na sala de aula, para atender os alunos. Daniela, você já sofreu com isso já? Do aluno chegar e falar professora? Não, na rede a senhora pega o ônibus ali, né, tá hora? Não, na realidade não, graças a Deus eu vou de moto, assim, eu pego minha moto dentro da escola. O aluno fala assim, sua moto é aquela, né, professora? Não. Já viu algum caso? Graças a Deus nunca sofri, não. Não, né? Que bom, né?
É porque geralmente é você que fica praticamente todo dia com eles, né? Sim. Fica todo dia. Então acaba criando essa A gente se conexão. expõe muito, é uma profissão que nós estamos expostos ali o tempo todo. Professores e policiais é uma profissão, Sim, vou te falar, é ingrata. A gente acaba fazendo pelo amor à profissão ou por uma causa. Porque na realidade, mesmo, né? os pais, Sim. se você vai reclamar, os pais, tá falando do meu filho por quê? Por que você não fala daquele outro? Você vai falar do meu? Eles entendem a gente estava até conversando sobre isso numa reunião pedagógica dessa semana. Eles entendem os seus direitos, né? Eles querem reivindicar os seus direitos. Mas e os deveres? Se temos pais, hoje a gente tem a questão do celular em sala de aula, que na rede estadual a gente agora não pode permitir. É em tudo, mais. né? É lei, né? É federal, é uma lei federal. Acabou. Foi informado isso na reunião. Mas você também não até tudo bem. Os alunos têm que ter um certo controle. Mas ultimamente apareceu vários casos de assédio de alguns professores, né, homens, homens, com alunas, ou até mesmo professores meio que agredindo. E isso só foi descoberto graças ao celular na sala de aula. Às vezes tem aquele, dois pesos, duas medidas, né? Então, às vezes é bom. A gente não pode ficar preso a casos isolados. Não, sim, mas assim, às vezes é bom, às vezes pode. É complicado. A gente fala assim, proíbe, não vai mais. Mas, infelizmente, né? Mas assim. Cientificamente falando, existem estudos que é comprovado que o celular ele está causando um atraso cognitivo nas crianças e nos adolescentes. É só aqui, ó. Porque ansiedade. Às vezes os pais falam assim, não, mas eu deixo ele vendo joguinho, eu deixo ele vendo vídeo educativo. A criança não aprende a ler e não aprende a escrever. E ele fala, não, mas ele vê. O celular não interage com a criança, o celular não desenvolve fala. A gente, na educação infantil, quando eu trabalhava, eu já recebi inúmeros casos de crianças que não falavam, porque ou os pais falavam por elas, ou o celular. Era interação com a TV. A TV não fala com a criança, ela precisa de interação humana, de socialização. A mesma coisa uma criança com transtorno. Se você deixar ela na frente do celular muito tempo, ou se você deixar ela na frente da TV, a consequência disso em relação à fala dela é enorme. Então existem estudos, o celular ele não foi tirado à toa. A escola hoje, ela tem toda a aparelhagem para esses alunos terem acesso à internet para o que interessa. E mesmo assim, o Estado hoje está tendo que bloquear IP, está tendo que fazer toda uma questão de segurança, porque eles acham meios de fazer, às vezes, ali com o equipamento, burlar o equipamento para acessar outras coisas. Então hoje a gente tem uma segurança aí que eles estão fazendo enorme para ter só acesso ao realmente o que interessa. Porque o ano passado tinha celular, a gente tem hoje várias plataformas na educação. Aí falava assim, quem está com celular pode usar o celular, quem está sem a gente vai pegar o equipamento da escola. Eu passei por uma situação dessas, eu fui regente ano passado, no início do ano. Você manda eles fazerem a tarefa, eles falam pra você que fez aqui, quando você entra no seu sistema, não fez. Não é, Gisele? E aí? E tava com o celular lá o tempo todo. E eles não fazem. Não Por faz. isso que como assim, a exceção do uso do celular é somente para uso pedagógico. Mas nem isso. Como eu sou uma professora, apesar de não parecer, mas eu sou uma professora antiga. Eu comecei há quase 25 anos atrás. Então eu só tinha ali o que? A lousa e o giz. Hoje é o canetão, né? Porque é aquela lousa... A lousa inteligente, né? Sim, E eu, a Daniela não me deixa mentir. Eu passo o conteúdo todo na lousa. Eu não permito o uso do celular. Já não permitia muito antes dessa lei. Então, eu falo para eles, vocês copiem. O que eu uso, o equipamento da escola é somente com esses alunos elegíveis, porque eles precisam mesmo. Mas os outros não. Eu faço eles copiarem. Eles têm que copiar. É a moda antiga, é ultrapassado, funciona. Mas funciona. E sem celular. Sem celular, não. Porque se eu falar, abre na plataforma tal ali, do que eles pegam um conteúdo.
porque as minhas disciplinas não têm apostila, não tem apostilas para as minhas disciplinas. Então, eu tenho acesso ao conteúdo, eles até poderiam ter através do celular, mas se eu pedir para pegar o celular, mesmo ainda que seja para uso pedagógico, eles não vão usar, eles não usam para uso pedagógico. Eles vão usar para tudo, menos para uso pedagógico. Então, vai copiar assim a moda antiga, sim. É que eu falo, o método antigo funciona. Sim. Vocês não podem falar, mas eu posso, que eu sou pai. O tapa às vezes funciona, viu, pai? O tapa às vezes funciona, não adianta. Só assim que às vezes entra na linha. Eles copiam, eu percebo que eles gostam bastante. Eu falo muito para meus filhos. A moda antiga eles gostam, eles reclamam muito, mas eles gostam. Às vezes a minha filha, pai, mas a professora... Tá, mas o que você fez? Eu sou o pai consciente. O que você fez? Não, pai, mas eu pensei, o que você fez? Né? E o vitimismo hoje em dia é o pilar da coisa, né? Os professores, as pessoas são ruins e eu sou a vítima, né? Sempre assim, né? Então hoje em dia, a pessoa que está fazendo a coisa ruim é a vítima e quem está fazendo a coisa boa é o malvado, né? É o vilão da história, né? Aí fala assim, mas por que você fez aquilo? Pô, mas eu fiz aquilo para educar. Não, mas se você não fizesse, ele não ia fazer aquilo. Tipo, infelizmente estão invertendo as coisas, né? Em vez de educarem, ensinarem, principalmente os pais, né? Os filhos não ensinam. Eu mesmo, eu falei, repito, o que você fez? Vou lá falar com a professora, mas... E eu falo com a diretora eu ligo ali, chamo no WhatsApp e falo, se tiver que dar bronca, pode dar bronca, viu? Eu só não vou falar pra você colocar a mão assim e dar na mão porque não pode. Mas se fosse a moda antiga, pra mim não ligaria não. Claro, não maltratando, né? Mas eu falo pra diretora, para os professores, pode pegar no pé, pode dar bronca se tiver dar bronca. E pode dar bronca. O professor tem que dar bronca na sala de aula. Eu não ligo não. O professor me deu bronca. Deu por quê? Deu porque você fez alguma coisa. Dá todo também não, que eu falei, mas né? Os pais têm que ter essa consciência também. Gisele, qual um conselho que você pode dar para aquelas pessoas que, poxa, eu quero ser professor hoje em dia? Olha, não seja professor, brincadeira. É pra falar a verdade? Bom, eu vou falar a verdade, porque também mentindo eu sei que não compensa. Não, mentira tem perna curta, isso, aqui a gente soltar a real mesmo. Sim, não, olha... Precisamos de professores, porém... Sim, para quem pensa em se tornar professor, avalia antes mesmo se é isso que você quer. Não é porque o professor ganha 20 mil reais por mês, gente, que você tem que... Ai, seria tão bom se fosse assim. Porque não vai pelo salário. Porque se você você não nasceu para isso, você não tem o dom, você não quer lidar com gritaria, com desafios grandes, né? Porque você é desafiado todos os dias. Não falo só em questão da indisciplina de aluno, mas tudo, dia a dia, porque você tem que lidar com várias pessoas ali, como no meu caso, das 7 da manhã até quase as 3 horas da tarde, com várias turmas, vários alunos diferentes, pessoas diferentes, cada situação. Leva provas, trabalho para casa para corrigir, sim, para corrigir. E não também dentro da sala de aula, atender ali, porque muitas vezes a gente tem que fazer um papel que não é nosso ali, porque às vezes o aluno ele está passando por algum tipo na casa dele, algum problema pessoal, e muitas vezes ele na sala de aula ele vem ali, transparece por que ele tem aquele comportamento, por conta do que ele passa na vida pessoal dele. Então a gente tem que também compreender, entender, conversar, tentar acalmar. É claro que a gente não pode se envolver nunca nessas questões, mas se chega um caso de aluno vir falar, olha, professora, aconteceu isso na minha vida pessoal, o que a gente tem que fazer? Passar para a direção, para estar resolvendo isso, porque se tiver que acionar conselho tutelar, até mesmo a polícia, aí o caso tem que ser passado para a direção. A gente não pode também se envolver, porque a gente quer acolher, a gente quer conversar, abraçar, mas a gente também não pode fazer isso. Então, quando um aluno vem conversar, falar de alguma situação que aconteceu na vida dele particular, então a gente procura encaminhar esse aluno para a direção, para que seja chamada a família para conversar, para tentar resolver da melhor maneira possível. E qual conselho
você daria, Daniele, para as professoras que querem trabalhar nessa área de crianças e jovens especiais? Que olhem além da deficiência. A deficiência não define o aluno. É isso. Tem que olhar, esse olhar que você quer dizer. É um olhar humanizado. É você não colocar limitação porque você leu que ele é um nível de suporte 1 e não faz tal coisa. É você olhar além daquilo e perceber o que ele é capaz de desenvolver a partir do que ele te traz de capacidade que ele já tem. Não é você limitar e falar, não, mas lá no diagnóstico dele está falando que ele só tem atraso né? cognitivo. Ele, nossa, vou ter que ficar lá com o menino. Não, às vezes ele tem um atraso cognitivo, mas ele tem um pensamento lógico maravilhoso. Ele consegue te falar sobre assuntos que ele viu na TV em casa da semana passada, ele consegue te explicar tudo que ele viu ali numa reportagem. Então a gente não pode generalizar e não pode olhar só para a deficiência. A gente tem que olhar para a pessoa. Por isso que hoje o autismo ele passou para o transtorno do espectro do autista e a gente não fala mais o autista, a gente fala pessoa com autismo, porque antes de ter o autismo ela é uma pessoa. Quem quer entrar nessa área tem que estudar, tem que se dedicar, não pode parar e tem que entender que cada pessoa tem uma particularidade, tem uma singularidade, tem um jeito de aprender que não está ligado ao transtorno, e o transtorno é a última coisa que você vai interpretar considerando a pessoa. Para trabalhar não é só ter pedagogia, tem que fazer uma especialização ou pós, como que é? Especialização. Hoje, o Estado ele prioriza os professores que têm a licenciatura em educação especial. Pedagogia, aí se licencia, faz outro curso. A pedagogia, você pode fazer uma especialização, mas a especialização ela é feita para cada deficiência. Então eu comecei na pedagogia, eu fiz a pedagogia. Quando eu fui para a área da educação especial, a primeira especialização que eu fiz foi deficiência intelectual. Eu podia trabalhar com autismo, com pessoas com autismo? Não, eu sou especializada em deficiência intelectual, então eu atendo crianças daquela especificidade. Aí se eu fiz uma pós-graduação em transtorno TEA, que é o autismo, eu posso atender pessoas do espectro autista. E assim vai, para os surdos tem o intérprete, né? E para tem o intérprete de Libras hoje, que para deficiência em si, que a gente tem o intérprete na rede, e tem o de Braille, né, que são para as pessoas com deficiência visual. Então são intérpretes ali que precisam ainda fazer cursos específicos para cada necessidade. Para essas crianças que têm deficiência visual, como lida com isso? Tem uma pessoa especial. Tem o professor especializado em Braille. Aí sim, essas pessoas sim, tem que ficar uma pessoa com ela. Sim, e esse ele vai, eu vou passar uma prova de filosofia, eu entrego para o professor, intérprete, né, em Braille, ele vai passar para o Braille para aquele aluno realizar aquela prova de filosofia. E como você ensina ele? Só? Sim, mas ele tem que ir pelo Braille, para ele ler. Tem livros Braille? Existe livros em Braille, sim. Tem uma máquina que eu não me recordo. Uma máquina, sim, para eles recebe quando recebe esse aluno. Aí sim, quando tem. Na nossa escola não tem. Não tem caso de deficiência visual. Mas eu já fiz trabalhos, né? Todos os meus TCCs das minhas habilitações foi todas voltadas para algum tipo de deficiência. E a minha primeira habilitação foi em deficiência visual. Minha primeira habilitação foi em ciências biológicas e foi o trabalho todinho do meu TCC sobre a deficiência visual. Como que eu vou ensinar ciências e biologia para aquele aluno que tem a deficiência visual. Entendi. Então eu tive que pesquisar, eu fui em Santos, isso tem mais de 20 anos atrás. Eu fui no Lar das Moças Cegas, eu fui conhecer o trabalho, como que é lá. Na época tinha uma escola, eu conversei com a especialista, a intérprete de Libras, ela explicou como que era o trabalho dela com os alunos, é uma escola estadual. Então, tudo tem ali aquele para atender aquele aluno. Legal. Outra coisa, muito obrigado.
pela participação de vocês duas. Eu estou aqui conversando com essas duas pessoas, professoras maravilhosas, trazendo um pouquinho de conhecimento, aprendendo também, que a cada episódio eu aprendo um pouquinho mais. Se vocês quiserem saber mais coisas, se ficou alguma coisa em aberto, se você tem dúvida, né, sobre alguma questão, sobre qualquer coisa envolvendo esse assunto, para esse nosso episódio do mês de abril azul, especial, coloca aqui nos comentários, a gente passa para elas e elas vão responder vocês. O Instagram também delas, né, se elas permitirem, vou estar também colocando aqui embaixo, para vocês seguirem elas, tirar essas dúvidas, principalmente, né, a Gisele, que é mãe, né, se você não conhece o filho dela, volta no episódio anterior do Adriano, você vai ver, meu, que o menino é fenomenal. Fenomenal. Não vitimize seu filho. Tá bom, gente? Essa é a questão. Essa é a nossa missão aqui nesse mês de abril azul, trazer esses episódios especiais para vocês não acharem que só porque a criança a pessoa tem autismo, ela é vítima, ela tem que se achar vítima ou ensinar ela a ser vítima da sociedade. Não, não é isso. Né? Como a nossa amiga Daniele falou, ela tem que caminhar. Né? Caminhar e avançar. Exaltar as potencialidades. Potencializar isso. Falar assim, ó, vai. E dar o apoio necessário, Isso. desenvolver na autonomia. Amarrar a corda do lado assim, ó, jogar ele assim, ó, vai. Mas tá segurando aqui, ó. Você fala vai, mas se ele cair, você tá com o braço aqui. Você tá aqui segurando a corda. Ficou algum assunto entre vocês duas, vocês queiram abordar aqui, que eu não perguntei para vocês, vocês acham interessante esclarecer para as pessoas? Pode desabafar também em relação a profissão professor, se quiser. Trazer no conselho. Conseguimos, né, também usar a entrevista como uma forma de desabafo, né, no caso da nossa profissão. Claro que a Dani, ela falou como uma professora especialista, né? Eu como professora, mas também como mãe. Porque vocês põem tudo, né? Vocês duas, porque essa visão aí das duas, sim, né? porque eu tenho um filho autista e quero aproveitar, Michel, se você puder também colocar, foi enviado para você um pouquinho do nosso trabalho ali, mostrando um pouquinho a coisa, bem rapidinho também, só para ver. Né? Vou colocar aqui no final do vídeo. Ver, um vídeo bem rapidinho e 2 fotos, né? Para o pessoal ver um pouquinho aí do nosso trabalho. Mês que vem, né? Mês de abril, é o mês azul, conscientização mês do autismo. E a gente está querendo, né? A Dani está querendo fazer aí um projeto, a gente vai desenvolver um projeto lá na escola. Né, tô com também umas ideias para estar auxiliando ela, tô pensando até em levar meu filho para ele falar um pouquinho como que é a vida dele, que é importante sim ouvir um autista, desde ele, como foi a infância dele, a adolescência e agora é que ele está na fase adulta. Acredito que seja muito importante serve de exemplo, sim, para todos, né, não só para a pessoa que tem o autismo. E você? Deixar algum recado, alguma mensagem? Fique à vontade, aproveita o espaço. Eu acho que o que eu queria falar eu já falei. Eu sou muito emocionada assim nessa área. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu tento tratar as famílias da melhor forma, eu tento levar a coisa da melhor forma. Sei que a gente tem vários desafios, a gente ainda está longe de caminhar para um mundo inclusivo, está muito longe disso, porque não é só a questão escolar, é a questão atual, contemporânea, é a questão de sociedade, mas é que nem eu falo, meu trabalho é de formiguinha, eu vou fazer da melhor forma, se for me incumbir dessa função, eu vou tentar desempenhar da melhor maneira. Muito bom. Meninas, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Gente, é isso aí. Não esqueçam de seguir, curtir, compartilhar e também um dos mais importantes, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para você estar sempre recebendo os novos vídeos, os novos cortes, enfim. É isso aí, gente. Muito obrigado. Meninas, obrigado, tá bom? Sinta futuramente, tá? Já fica já o convite, tá? Do projeto, alguma coisa. O Solta Real tá de portas abertas para vocês, tá bom? Pra gente falar mais sobre o assunto, destrinchar mais sobre o assunto. Michel, tem esses temas aqui que a gente pode falar, abordar. Meu, a casa Solta Real, o espaço aqui Solta Real está de portas abertas sempre para vocês dois. Tá bom? Para vocês dois e para as pessoas, para a gente fazer as histórias das pessoas. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Não esqueçam, né, de curtir, seguir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.
Vejam também os episódios anteriores, tá? Desses episódios especiais do Abril Azul que nós estamos fazendo e dos que estão ainda por vir. Tem mais 2 que vão vir aí, tá bom? Então, fica à vontade, obrigado, até a próxima.